Olá, o objetivo dessa videoaula é ensinar como cadastrar eventos. Então, para cadastrar evento, nós precisamos saber primeiro que tipo de evento que nós vamos cadastrar, como que vai ser feito o cadastramento desse evento. É de maneira bem simples, só que cada evento e determinado setor ele demanda um certo tipo de cadastro diferente, que é o que nós vamos abordar nesse vídeo. Então, vamos à prática e vamos acessar o sistema. Então, eu acesso o sistema, logo aqui do lado esquerdo tem alguns menus, então eu clico no menu chamado Evento, e em seguida, nós vamos começar pelo menu chamado Local. Então, nós vamos clicar aqui no menu Locais e aí nós vamos adicionar o local do evento, tá? Esse local é importante porque é onde vai aparecer. Muitas vezes o seu cliente compra o ingresso e ele não sabe como que ele chega nesse evento. Então, tanto ali no ingresso impresso, tanto no ingresso que ele recebe ali, vai a opção ali do endereço completo desse evento, principalmente se ele salva no celular, alguma coisa assim, aparece o endereço completo. Então aqui nós vamos adicionar o nome desse local e vamos adicionar aqui o CEP. Então a gente vai colocar o CEP e toda essa descrição, né? Então vamos colocar um de exemplo aqui e aqui eu coloco, por exemplo, evento, vou colocar aqui que vai ser realizado num teatro, tá? Então Teatro 2, tá? Então é esse que a gente vai chamar. Coloco o endereço. Então, eu coloco o endereço, cidade, estado, certinho e adiciono, tá? Então, esse é o primeiro passo. A gente adiciona o local do evento. O segundo passo, nós vamos adicionar a opção de layout. Layout é um mapa do evento para o usuário se localizar. Então, eu clico aqui em adicionar e eu clico, seleciono a imagem. Então, eu vou pegar uma imagem aqui de exemplo. Então, eu tenho um mapa aqui, por exemplo, do evento, que ele sinaliza aqui que aqui está o palco, aqui tem uma área premium, aqui tem um camarote e aqui tem umas mesas, tá? Na frente numeradas do 01 ao 48. Tá? Então eu insiro essa imagem, tá? Essa imagem é o que vai ser exibida na hora que ele clicar na imagem do evento, vai aparecer para ele as informações do evento e do lado vai ter um mapa para ele saber quais os setores, quais são as áreas que ele pode comprar nesse evento. Então aqui eu posso dar um nome qualquer, tá? Vamos colocar aqui teste 5, que é o que a gente está fazendo, e aqui eu seleciono o local que eu acabei de cadastrar ali. Então a gente cadastrou, lembra, o local Teatro 2, tá? E aí a gente coloca aqui o nome do layout, coloquei teste 5, e isso aqui não aparece em lugar nenhum o nome, somente a imagem que eu adicionar, tá? Aqui ele recomenda que essa imagem tem que ter 1.200 pixels aí, em torno, no máximo, tá? Para ficar uma imagem leve de ser carregada. Então eu adiciono essas duas informações aqui e já posso adicionar. Então, a gente adicionou local, a gente adicionou layout, agora nós vamos adicionar os setores desse evento, tá? Então eu clico aqui no menu Eventos, Setores. Então aqui nós vamos adicionar os setores. Eu clico na opção Adicionar, e aqui a primeira pergunta que ele faz aqui é o tipo desse setor, tá? Então nós temos alguns tipos aqui, são 4 tipos. Então o primeiro é setor com mesas, ele serve para eventos que você vai fazer com mesas. Então as pessoas vão sentar nessas mesas, vão consumir. Essas mesas geralmente são numeradas e as pessoas vão ficar sentadas, tá? Depois que a gente criar as mesas, a gente pode fazer uma configuração aqui, se ela é por tipo de venda, se você vai vender a mesa inteira, que seria por mesa, ou por lugar, que seria vender cada lugar nessa mesa, tá? Então aqui você já escolhe e você coloca como que vai ser vendido esse setor de mesa. Então você pode colocar setor ouro, por exemplo, aí você vai colocar aqui no tipo de venda que eu vendo só mesa, então eu vou vender uma mesa fechada. Se eu colocar por lugar, ele vai vender mesas abertas, então ele vai vender um lugar na mesa. A mesa pode ter 6 lugares, e aí ele vai comprar um por um, cada pessoa pode comprar um lugar na mesa, tá bom? Então esse aqui é o tipo de setor com mesas, tá? Aqui embaixo nós temos setor com cadeiras. Esse setor com cadeiras, ele serve mais para lugares marcados. Então, quando você tem um teatro onde tem todos aqueles lugares marcados, com setores divididos, e a pessoa chega e senta naquele lugar específico, tá? Então, para isso que a gente utiliza esse setor com cadeiras. Setor com áreas, para que serve? Esse setor com áreas, ele serve com uma infinidade de setores ali. Os mais comuns, tá? Que eu vou citar: bangalô, bistrô, esse camarote. Então, assim, o que seria áreas? A áreas é quando você faz uma venda de um ingresso, onde ele consta vários ingressos vinculados, tá? Então, um exemplo: se eu vou vender um bistrô, que são 4 lugares, a pessoa vai entrar no site, vai comprar um bistrô e ela tem direito a 4 lugares, então esse é o setor com áreas, onde eu vou depois numerar essas áreas, ó, bistrô 1, bistrô 2, bistrô 3, bistrô 4, e assim por diante, tá? Então isso serve para lounge, bistrô, bangalô, muito utilizado.
Então, por exemplo, tem o bangalô do 1 ao 30. Então, eu vou criar um setor, tipo áreas, e aí eu posso adicionar aqui embaixo, por exemplo, bangalô, e aí depois eu posso criar essas numerações e colocar quantos são. Nesse treinamento, nós vamos criar um de cada tipo, ali os principais para vocês verem como funciona, tá? E por último, a gente tem o setor aberto em pé, que geralmente é o que mais se utiliza, tá? É utilizado em área VIP, em pista, em lugar aberto, onde a pessoa vai entrar e vai dar essa entrada no evento e vai ficar em pé ali, né? Então, por isso que ele chama setor aberto em pé. Vamos criar um setor aberto em pé para vocês verem como funciona. Então, na hora que eu selecionar o setor aberto em pé, a primeira pergunta que ele faz aqui é a quantidade de lugares. Então, é essa limitação de pessoas dentro desse setor aberto em pé que você vai colocar. Então, quantas pessoas cabem nesse setor? Então, vamos supor que a gente está falando de uma área VIP que ela cabe 2.000 pessoas. Então, vamos colocar que essa área VIP tem 2.000 pessoas. Eu preencho aqui e aqui embaixo eu coloco, ó, por exemplo, área VIP, certo? Aqui eu seleciono o local que a gente já cadastrou, tá? Que era Teatro 2. A gente seleciona o layout que a gente também já cadastrou, tá? Então, a gente está fazendo esse vínculo aqui para o sistema começar a entender que a gente está formatando a configuração do evento. Aqui no tipo de ingresso, eu seleciono. Então, ele tem aqui inteira, meia, backstage. E aqui é onde você vai selecionar. Um exemplo, inteira e meia entrada. Então, assim, nesse setor que eu estou criando aqui, área VIP, eu falei que ele tem 2.000 lugares, que ele está localizado no Teatro 2 com esse layout, e que ele vai vender 2 tipos de ingresso, inteira e meia entrada. Depois nós vamos cadastrar os valores de cada um separado, tá? Aqui, por exemplo, eu posso colocar também um promocional. Então, por exemplo, eu tenho inteira e meia e eu tenho um promocional. Posso cadastrar também, tá? Então, nesse caso, nós vamos deixar inteira e meia entrada para cadastrar o valor. Aqui, nessa questão, eu posso, embaixo ele pergunta, restringir por PDV. Eu posso restringir, tá? Eu posso selecionar um ponto de venda que apenas vai vender esse setor que eu estou criando. Então, eu posso colocar no sentido assim, área VIP eu quero que venda somente no ponto de venda específico. Eu venho aqui, seleciono o que eu quero restringir e aqui eu seleciono o ponto de venda que eu quero. Essa área VIP vai aparecer só naquele ponto de venda, não aparece nos demais, tá bom? Então aqui eu vou deixar a configuração padrão, que é o que ele vai aparecer para todo mundo. Aqui na parte de baixo, eu posso adicionar também a mesma imagem do mapa, tá? Que eu estava adicionando no layout. Para que serve isso? Eu posso fazer uma imagem diferente ou posso repetir a mesma para o sistema dar um pouquinho de zoom. Então, por exemplo, se eu estou falando da área VIP aqui, eu poderia selecionar só essa área VIP aqui e ficar mostrado só a área VIP para o usuário entender aonde, de todas as áreas, aonde que ele está localizado. Então, eu adiciono aqui. A partir do momento que eu adicionei, eu já adicionei essa parte da área VIP nesse layout, nesse local, tá bom? Então, vamos voltar lá, vamos adicionar um outro setor para fixar o entendimento, certo? Então, agora nós vamos cadastrar um setor com áreas, tá? Então, eu venho aqui no menu eventos, eu venho aqui no menu setores e eu venho aqui adicionar, tá? Então, a primeira pergunta, que é o tipo, eu vou colocar um setor com áreas para a gente aprender a cadastrar. Então, aqui no nome eu posso, por exemplo, colocar uma área de bangalôs, tá? No local eu seleciono o local que a gente já cadastrou, que é o Teatro 2, o teste 5 do layout, e aqui no tipo de ingresso eu seleciono, por exemplo, o bangalô, tá? Então ele tem a opção aqui bangalô fechado, inteira, meia e algumas opções. Lembrando que, vamos supor que você quer adicionar um tipo de ingresso que não tem aqui. Então você viu na lista aqui, pô, não tem uma coisa nova que eu quero adicionar, é um outro nome, quero adicionar, por exemplo, o nome só bangalô, você pode fazer isso. Onde que você faz isso? Você vem aqui no menu ingressos, tá? E aqui tem tipos de ingressos. Eu clico aqui tipos de ingresso e eu posso adicionar o nome que eu quiser. Então eu posso adicionar aqui, ó, bangalô, tá? E eu adiciono, certo? Eu volto lá no evento novamente. Então eu venho eventos, eu venho setores, eu venho adicionar e aqui eu venho setor com áreas, tá? Seleciono de novo bangalô. Aqui no local eu seleciono o local que a gente cadastrou, o layout que a gente colocou, e aqui eu posso colocar, olha, já inteira, meia, se eu quiser, e bangalô. Ou eu posso deixar, por exemplo, só bangalô, tá? Posso deixar só essa opção para fazer a venda, tá? Como se fosse vender nessa área. Então eu coloco o que está disponível para todo mundo. Aqui embaixo posso anexar uma imagem já direto da numeração dos bangalôs. Então, supondo que do 1 ao 48 seja bangalôs, e eu adiciono. Depois que eu faço essa adição do setor,
eu adicionei ali, coloquei que todas aquelas informações, agora nós vamos adicionar as áreas desses bangalôs. Então você viu que eu cliquei já direto ali no setor e ele já apareceu aqui para adicionar a área. Eu posso fazer isso também através desse menu, eventos, posso vir aqui áreas, tá? E aqui eu posso clicar em adicionar. Então eu seleciono aqui primeiro o que eu vou adicionar. Então vamos supor que ele aparece área VIP, bangalô, bangalô fechado. Seleciono essa área, coloco o número inicial desses bangalôs. Então vamos supor do 01 ao 15 que eu quero criar. A quantidade de lugar. Essa quantidade de lugar é importante frisar aquela quantidade de pessoas que vão suportar dentro dessa área. Então, se você tem 15 bangalôs, do 01 ao 15, e cada bangalô comporta, vamos supor, 10 pessoas, então nós vamos adicionar aqui 10. Então, assim, eu estou informando para o sistema que eu tenho do bangalô do 01 ao 15 com 10 pessoas cada um, tá? Então, é isso que eu estou informando para o sistema para ele fazer a criação automatizada. O local, eu seleciono novamente o local, coloco o layout que a gente criou e aqui o setor, que é o que a gente criou também, o setor com áreas bangalô, certo? Então, o que eu acabei de fazer agora, eu vou criar, o sistema vai criar automaticamente para mim, do número 1 ao 015, 15 bangalôs com 10 lugares, com a capacidade de 10 lugares cada um. Ele vai emitir os 10 ingressos toda vez que a pessoa for comprar. Então, eu clico em adicionar, pronto, o sistema já adicionou. Então, até o momento, nós temos 2 setores, que seria a área VIP, que é o que a gente criou, e a gente criou um setor com áreas que seria esses bangalôs, tá? Feito esse processo, você pode criar quantos setores você quiser, tá? Então, quero meu evento tem 10 setores, tem 20 setores, com áreas diferentes. Então, você pode realizar essa criação da maneira que eu fiz aqui. É só entrar em eventos ali, setores, e você vai fazendo essa configuração, tá? Fez toda a configuração ali de local, layout, setores, criou tudo. Agora a gente passa para fazer a criação do evento propriamente dito. Então, a gente vem aqui no evento, tá? Clica na opção adicionar e nós vamos adicionar o evento. A primeira pergunta, ele faz aqui uma pergunta de tipo também. Ele está perguntando para você qual tipo de evento que você está querendo criar, tá? Então, o primeiro é assim, eventos com ingressos separados por setor, que é o que a gente fez agora, que é um evento que tem vários setores. Tem a opção de você criar um evento simples, sem setor, tá? Então, esse aqui é importante, às vezes, você criar quando você tem um evento que tem um setor único só, é um lugar, é o mesmo ingresso para todo mundo, é praticamente o mesmo valor, então facilita esse processo, você não precisa fazer todos esses procedimentos que a gente fez anteriormente. Eu sempre indico criar um evento separado por setor para você ter mais liberdade. Muitas vezes você já começa a vender e aí você tem algumas regras, algumas coisas novas que você quer adicionar e aí o evento sem setor ele te limita um pouco. E o evento separado por setor, ele é mais fácil de você se moldar ali, o sistema se moldar, às vezes uma intercorrência no meio, mudança de local, mudança de planos desse evento, tá? A gente tem a opção de evento restrito somente para convidados, esse aqui o próprio nome já fala, esse aqui é quando você vai criar um evento que você só quer que emitir os ingressos para as pessoas convidadas, que não vai ter venda de ingressos, ou vai ter essa venda só através de link para pessoas já ali convidadas, né? Isso aqui a gente vai abordar em alguns próximos vídeos para você aprofundar um pouco mais, tá bom? Evento gratuito é quando não tem cobrança, tá? Evento somente bar é quando você vai criar um evento para ele vender somente bar, tá? Então, só vou vender produto, não vou vender ingresso, então você pode criar. E o evento bar fixo, que seria, por exemplo, eu tenho uma conveniência e eu quero que esse evento fique publicado automaticamente. Bom, selecionado aqui, é o evento separado por setor, né? Aqui ele pede a primeira opção, o nome. Então a gente coloca o nome do evento, por exemplo, balada, apresentação. Esse campo de apresentação é um campo bem curto, tá? Bem simples, ele aparece no site ali só. Seriam 3 frases, se você quiser colocar. Aqui dentro da administração é legal também que do lado esquerdo, nós temos aqui sempre que tem alguma dúvida, sabe? Para que serve esse campo? Você passa o mouse aqui, ele exibe uma descrição para que serve, tá? Então, embaixo aqui a gente tem a opção de local. Então, nós lembra que nós cadastramos o Teatro 2 lá, o layout a gente cadastrou o teste 5. E aqui embaixo ele pergunta a categoria. Então, a gente coloca a categoria do evento, tá? Se é um curso, palestra. Nesse caso, a gente vai selecionar a opção show, tá? Mais para baixo, ele pergunta, na aba de quando, ele pergunta aqui se tem sessão ou não. Essa sessão ela é utilizada bastante para a questão de teatro, tá? Então, por exemplo, você vai abrir um evento que ele tem um evento que começa às 2, às 16, às 18, às 19, às 20.
Se você tiver uma sessão, você coloca que tem sessão, né? O tipo dela, se é data, o dia da semana, e você vai fazer toda essa configuração. Essa parte de sessão também nós abordamos em outro vídeo, que é uma parte um pouco mais aprofundada sobre essas sessões de eventos. Aqui nessa parte nós temos a parte de duração de mais de um dia, tá? Então ele tem a opção que você pode informar que ele tem duração de mais de um dia e o próprio sistema avisa, tá? Se você vai colocar aqui. Lembrando que é sempre bom prestar atenção no sentido de que se o evento, por exemplo, começa às 10 horas da noite e ele finaliza às 5 horas da manhã, ele não tem duração de mais de um dia. Então ele tem a duração do evento comum ali. A duração de mais dia ele serve mais para questões de, por exemplo, eu vou ter um evento na sexta, vou ter um evento no sábado e vou ter um evento no domingo, que eu quero fazer validação diferente, que eu quero... São eventos distintos, só com o mesmo nome. Serve para um congresso, um encontro com mais de um dia, alguma coisa assim. Shows, eventos, toda essa parte assim, você pode colocar, deixar como não, e aqui você vai colocar a data do evento. Então, vamos supor que o evento é tal dia e tal hora. Então, você vai colocar o horário de início do evento, tá? E aí, esse aqui já fica o horário desse início. Aqui embaixo, nós temos uma aba chamada lote. Esse lote, ele é uma ferramenta um pouco avançada também, que nós vamos fazer alguns vídeos explicando um pouco mais detalhadamente sobre essa funcionalidade do lote, mas a nossa intenção nesse vídeo é fazer um cadastro de evento rápido aqui, simples, com algumas limitações simples, que você consegue colocar para rodar, tá? Dá para fazer muita coisa aqui com essa ferramenta de lote, fazer vários tipos de configurações, e a gente aborda nesses próximos vídeos. Então, a dar aqui, primeiro, ele pergunta a data de término de lote. A data de término de lote, você pode colocar um exemplo, tá? Eu comecei a vender o meu evento hoje, e aí eu quero que daqui 5 dias, eu quero que ele mude o valor do lote. Então, eu posso fazer essa previsão de data, posso colocar a data que eu quero que ele mude. Então, eu venho aqui, por exemplo, daqui 5 dias, eu quero que esse lote faça virada para um novo valor, tá? Eu posso colocar. Se eu não quero fazer essa limitação, eu tenho um evento, mas eu não quero limitar por data, eu quero limitar ou manualmente, eu quero mudar esses valores, e eu quero falar quando vai mudar, ou eu quero informar uma quantidade para ele mudar, tá? Então eu posso colocar a data do evento aqui, é uma sugestão. Então se o seu evento é dia 11, por exemplo, você pode jogar essa data lá para o dia do evento ou posterior ao evento, tá? Aqui embaixo ele coloca o tipo de limitação de quantidade, se você quiser limitar por quantidade apenas por tipo de ingresso ou por lote. Qual que é a diferença deles? A primeira opção, você vai limitar por quantidade de ingresso. Lá nós selecionamos, por exemplo, numa área VIP, selecionamos inteira e meia, certo? Aqui, dessa maneira, eu posso limitar, por exemplo, a quantidade de meia entrada que eu quero no evento. Então, eu posso entrar lá e colocar, eu quero que venda somente 40% da meia entrada. Então, eu quero vender só 300 ingressos da meia entrada. E aí, ele vai virar automaticamente a meia entrada para o segundo lote e a inteira ele pode permanecer no primeiro lote. Então, eu posso fazer essa diferença de controle. Essa segunda opção, eu faço uma limitação geral. Então, assim, desse primeiro lote, quanto que eu estou disponibilizando do primeiro lote? Então, eu quero que, no total, quando vender 1.000 ingressos, eu quero que ele mude de lote, independente se é inteira, se é meia, se é o que for do evento. Vendeu 1.000, eu quero que mude para o segundo lote. Então, eu posso selecionar a segunda opção, tá? Então, isso é opcional, você pode escolher o que você vai fazer de estratégia no seu evento. Então, embaixo aqui ele abriu essa tabela aqui do lote do evento. Então, ele já abriu aqui tudo que a gente configurou, vocês lembram ali nas etapas anteriores, por isso que é interessante fazer toda aquela configuração, deixar tudo certinho, para depois aqui ficar mais fácil de você adicionar os valores e ter um entendimento mais fácil do evento. Então, eu tenho aqui a área VIP. Dentro da área VIP, a gente criou a inteira e a meia entrada. Então, nós vamos colocar o valor. Então, vamos supor que a inteira é R$100, tá? E a meia entrada é R$50. Então, eu posso colocar aqui, tá? E aí, ele já faz todo esse cálculo. Aqui no Bangalô é importante deixar bem frisado que aqui nós temos que colocar o valor por pessoa dentro do Bangalô. Então, assim, vamos supor, o Bangalô é R$3.000, certo? Que você vai cobrar para as 10 pessoas. Então, aqui você vai colocar o valor de R$300. O próprio sistema ele já vai entender que o Bangalô são 10 pessoas, que está cobrando R$300 de cada uma, e ele já vai dar o valor de R$3.000 final ali desse espaço aí do Bangalô, tá bom? Então, sempre aqui, sempre quando a gente falar de mesa, cadeira, qualquer coisa, a gente está falando de ingresso individual. Então, se você tem um modelo de cobrança, eu cobro um valor de 5.000, então vai ser R$500 aqui. Então, tem que fazer essa divisão, que aqui o sistema, você vai inserir no lote o valor unitário
desse local, dessa área que você está cadastrando, tá? E o sistema vai fazer o cálculo automaticamente. Aqui do lado, a gente vai fazer a limitação de quantidades. Então aqui, vamos supor que na área VIP eu tenho inteira, eu posso limitar, lembra que eu falei sobre a limitação? Eu posso limitar a 300 ingressos. E aqui, por exemplo, a inteira, a meia entrada, eu posso limitar a 100 ingressos, certo? Então eu posso deixar dessa maneira. O que vai acontecer? Do jeito que eu fiz aqui. Se a inteira está limitado a 300, ele vai vender até os 300 ingressos e ele vai travar essa venda, tá? E aí a mesma coisa da meia entrada. Aqui eu deixei, por exemplo, Bangalore limitado, ele vai continuar vendendo. Eu posso já programar um novo lote. Então eu posso vir aqui e deixar, por exemplo, o próximo lote, colocar uma data posterior ao primeiro lote, e aqui eu já posso deixar programado. Então, por exemplo, o segundo lote da área VIP inteira eu posso deixar 120. O segundo aqui eu posso deixar 60, um exemplo, tá? E aqui, por exemplo, eu posso continuar com o mesmo valor. Então vamos supor que o Bangalore não muda, vai continuar o mesmo valor, deixo 300. Aqui, na hora que ele atingir essa capacidade de 300 ingressos, ele vai mudar para esse aqui automaticamente, a 120. Tá? E aqui, na hora que ele atingir 100 essa capacidade, ele vai mudar para 60. Tá? E aqui eu posso também fazer essa limitação de capacidade, de quantidade e tudo mais. E aqui eu posso criar quantos lotes eu quiser. Então, se eu quiser criar 10 lotes e deixar programado, eu posso fazer isso também. Tá? Então, esse é uma programação de lote que você pode fazer dentro do seu evento e deixar isso de maneira automática. Quando ele vai atingindo a capacidade, ele já vai mudando. Ou eu posso também mudar a data. Então, por exemplo, eu quero que no dia 11 ele faça a virada de lote para o segundo. Então, se eu colocar aqui dia 11, ele vai ver o que vai atingir primeiro. Ou ele chega no dia 11, ou ele bate essa capacidade que eu coloquei aqui e ele vai virar para o segundo. E assim sucessivamente, até quantos lotes eu deixar previamente cadastrado, tá bom? Então, esse é o processo de cadastro de lote. Igual eu falei, essa ferramenta é uma ferramenta um pouco complexa, que ela vai ter um vídeo específico só para ela, explicando algumas funcionalidades e o que dá para fazer aqui relacionado a essa programação de lote, automático e tudo mais, tá bom? Então o objetivo desse vídeo é fazer uma coisa mais simples, então a gente vai seguir aqui com os próximos itens. Aqui a gente tem um voucher para venda, tá? Que é essa opção. Esse voucher para venda, para que serve? É para quando, por exemplo, você vai fazer uma venda junto com o ingresso. Então, estacionamento, por exemplo, valor de venda. Coloco R$50 aqui e eu coloco quantidade disponível e coloco para vender. Tá? Então, a pessoa entrando pelo site, faz a compra do ingresso e embaixo oferece para ela. Você quer comprar também estacionamento do evento, você pode fazer isso e você pode embutir essa venda adicional. Tá? Geralmente se utiliza para vender, às vezes, um estacionamento, um livro, alguma coisa assim, algum uso assim, né, dentro desse evento. Tá? Voucher de cortesia, ele é muito semelhante ao voucher de venda, só que é uma coisa que você está dando. Tá? O pessoal utiliza muito para, por exemplo, compra o ingresso, ganha um copo, ganha um livro, ganha alguma coisa, e aí você pode colocar Bangalore, por exemplo, compra Bangalore e ganha um balde de cerveja, de água, refrigerante, assim por diante. Tá? Aqui nas configurações do evento, que é onde são as principais, é o coração ali que a gente fala das principais configurações, que é o que a gente vai colocar o que pode, o que não pode, como funciona e como que a gente vai configurar isso. É onde nós vamos configurar as principais diretrizes ali do evento e vamos mostrar como é que ele funciona, tá? Então aqui a primeira opção tem status, se ele está ativo, disponível. Esse aqui já está ativo, por exemplo, para venda. Se eu adicionar o evento assim, ele já vai aparecer para vender. Eu posso agendar, então eu posso agendar uma data, coloco a data e a hora que eu quero que esse evento comece a vender, então faço essa configuração aqui, tá? Lembrando sempre que a questão do fuso horário da sua conta ali é o que ele vai respeitar e vai colocar para venda. E eu posso deixar o evento inativo. Esse inativo, ele serve para quando, assim, você quer adicionar um evento, mas você não quer publicar. Você pode deixar ele como inativo e editando as informações. Na hora que você terminar de fazer tudo, aí você vem aqui, muda ele para ativo e ele vai ser publicado, tá? Embaixo a gente tem a classificação indicativa, que tem livre para todas as idades ou proibido para menores de 18 anos. Esse aviso ele é exibido tanto no ingresso impresso, quanto no e-mail que é enviado, tanto em todos os lugares, tá? Esse é um evento que ele não permite a entrada de menores de 18 anos. Embaixo nós temos a disponibilidade. Essa disponibilidade a gente pode brincar com ela aqui. A gente pode deixar o evento disponível somente no site, somente no ponto de venda. Então, vamos supor que você tem vários pontos de venda. Eu quero tirar a venda do site. Você pode deixar somente no ponto de venda, vai aparecer só nas máquinas, nos aplicativos. Disponível apenas para convidados, só para quem tem o link, ou indisponível. Posso deixar ele ativo e o evento, por exemplo, indisponível, tá bom? Então, são essas configurações. Retirada de kit. Para que serve? Vamos supor que você vai fazer uma corrida de rua ou vai fazer
uma festa ali que precisa de abadá, então o carnaval fora de época, às vezes, tem esses abadás, né? Então você faz a venda aqui e aí você coloca que vai ter retirada de kit. Para que serve? Essa validação, esse ingresso, ele vai poder ser validado 2 vezes. Então ele tem, dentro do aplicativo da Nova 8, a gente tem um vídeo que explica sobre essa validação, sobre a retirada de kit e tudo mais. E aí ele tem uma opção lá, retirada de kit. Então, como que é feita essa retirada? O cliente ele vai até esse ponto de venda, né, onde você determinar, e ele vai mostrar o ingresso, o aplicativo vai validar essa retirada desse kit dele, tá? Camiseta, badal, copo, alguma coisa que for combinada ali, tá bom? Então, aqui você sinaliza se ele tem ou não essa retirada de kit. Embaixo nós temos a opção de parcelamento. Aqui você pode definir o parcelamento de acordo com a operadora, tal, né? Então você pode colocar, por exemplo, quero parcelar meu ingresso até 3 vezes. O valor da parcela mínima, posso colocar, por exemplo, R$20, R$50, tá? Então lembrando que a parcela mínima, como que funciona isso? Se eu colocar até em 3 vezes parcela mínima de R$20, ele vai parcelar a partir de R$60. Então ele vai fazer essa divisão, por exemplo, o ingresso a partir de R$60, ele vai começar a dividir em 3 vezes, tá? Aqui embaixo nós temos o tipo de parcelamento, se ele vai ser sem juros ou com juros. Você pode repassar esses juros para o cliente final, tá? Então eu posso colocar com juros aqui, colocar a taxa de juros. Então geralmente coloca, por exemplo, R$1,99, ou o valor que você julga ali, que vai ser, que não seja abusivo, né? Que o cliente, você vai passar essa margem dos juros da operadora para esse cliente, tá? Lembrando que essa taxa de juros é juros ao mês, é por parcela. Então se você coloca um juros aí de 1% e você está parcelando em 3%, ele vai cobrar 3% a mais, e assim sucessivamente, tá? Aqui a taxa do cartão, você pode colocar uma taxa para o cliente pagar essa taxa do cartão, tá? Por exemplo, o cartão de crédito e débito, eu quero que o cliente pague uma taxa. Então, se ele passa no crédito ou no débito, eu quero que ele pague uma taxa, vamos supor, de 1%, você pode colocar. Então, tanto no ponto de venda, tanto no site, na hora que o cliente for pagar, vai aparecer para ele, ó, se você pagar por cartão de crédito ou débito, você vai ter essa taxa de 1%. Vai aparecer para ele, vai ficar bem claro, e ele escolhe. Ele pode escolher, então eu vou pagar por Pix, vou pagar por dinheiro, não quero pagar essa taxa, tá? Então isso aqui você pode fazer essa configuração. Embaixo nós temos o termo. Esse termo é o termo de uso, que é o que o usuário ele aceita na hora que ele está fazendo a compra do ingresso pelo seu site. Então é interessante nessa parte aqui adicionar tudo que é de requisito legal, né, para o seu evento. Então aqui você pode adicionar que não é permitido entrar com objetos pontiagudos, que ele não pode fazer isso, a regra da casa, do evento é essa, que ele está de acordo, que você vai poder filmar nesse evento, que você vai poder divulgar essas imagens. Então aqui você vai colocar todas essas informações legais para o cliente estar ciente quando ele está realizando essa compra, né? Então aparece aquele termo para ele ler, é esse termo. Embaixo a gente tem o resumo da compra. Esse resumo da compra é o que aparece no site mesmo ali, aberto. Então aqui é sempre legal inserir o máximo de informações possíveis para esse cliente não ter dúvida, tá? Então assim, a data do evento, onde ele vai, onde que ele funciona, que horas, se tem comida inclusa, se tem bebida, se tem como que funciona isso, funciona aquilo, a questão dos lotes. Então aqui você pode fazer um apanhado geral do evento, que é o texto geralmente que fica ali na parte bem aberta do site para o cliente entrar, fazer a leitura e fazer a compra do ingresso. Aqui, quanto mais detalhado tiver, maior a conversão, porque o cliente ele já vai ler as informações e ele já vai efetuar a compra. Ele não vai entrar em contato com a sua equipe de suporte ali, uma equipe de atendimento para tirar dúvidas. Então você colocou tudo ali, ele vai ler, legal, é isso mesmo, e ele vai finalizar a compra. Aqui embaixo nós temos algumas configurações do ingresso, tá? Que é a nomenclatura, se você vai chamar de convite, ingresso ou entrada e tudo mais. E embaixo a gente tem uma opção de formulário customizado. Essas opções nós vamos tratar também nos próximos vídeos, tá? Que são informações um pouco mais avançadas, tá? Aqui, imagem de capa, vocês vão inserir uma imagem, a gente insere uma imagem do evento. Então você pode inserir uma imagem do evento, o tamanho dessa imagem geralmente 800 por 600, tá? Então para ela ficar uma imagem quadrada, daí você pode inserir a imagem aqui, ele já vai se adequar e vai colocar a imagem. Nessa imagem, é sempre bom colocar as imagens dos artistas ou da atração principal que vai ter nesse evento, bom? Tá? O tamanho dela é 800 por 600. Embaixo, nós temos aqui a logo para impressão. Essa logo para impressão é o que vai ser impresso nas máquinas de pagamento. Então, toda vez que você tem uma integração com as operadoras Store, PagSeguro, Safra, Rede, né? E aí você vai imprimir o ingresso, você pode colocar uma logomarca do evento para ela sair na parte superior ali do ingresso, tá? Então lembra que essa imagem ela tem que ser no formato que a gente coloca JPG, tem que ter no máximo 300 pixels de largura. Então você pode adicionar aqui
e ela vai fazer a impressão ali antes do evento. Aqui na aba de baixo que a gente tem marketing, você pode adicionar o pixel do Facebook, caso você tenha uma agência de publicidade ou alguém que está cuidando dessa parte de campanha, você pode adicionar o ID do pixel, então você vem aqui marketing, ativa ele, coloca o pixel, tá, do Facebook desse evento, e aí depois você pode fazer, medir as conversões. SEO aqui é um atalho aqui para você colocar de algumas informações sobre o evento, tá? Então, por exemplo, se é uma pessoa, se é uma banda que vai tocar, o nome do artista e tudo mais. Os outros campos de baixo são campos mais avançados, que tem uma personalização um pouco mais, que a gente também trata em outros vídeos, que não são necessários fazer alteração, só quando tem alguma coisa muito específica ali que queira mexer na URL ou no título da página, tá bom? Então aqui não é necessário, quando você for adicionar um evento, inserir essas informações. Aqui na parte de baixo nós temos mais dois campos, que seria a adição de despesa do evento e recebedores. Resumidamente, a nossa plataforma ela faz todo esse controle ali e você pode adicionar também tudo que você gastou no evento, tá? E aí você tem todo esse comparativo depois no borderô, no fechamento do evento. Então você pode adicionar despesa e você também pode adicionar recebedores. Nós vamos fazer um vídeo também exclusivo, só explicando sobre essa funcionalidade, tá? Porque ela também envolve um pouquinho mais de complexidade, mas resumidamente isso, que aqui dentro do evento você pode adicionar alguns custos do evento para depois ter um borderô mais completo com mais informações, tá bom? Então aqui na parte de baixo nós temos o botão adicionar, a gente adiciona o evento e o evento é adicionado, tá? Se eu quiser editar alguma coisa, como que faz? Então eu clico aqui no menu eventos e eu venho no evento que que acabou de ser adicionado, a gente adicionou esse evento balado, eu clico aqui nesse botão de editar e edito qualquer informação a qualquer momento, tá bom? Então é só editar aqui e colocar em atualizar. Bom, após adicionar o evento, ele já aparece nas máquinas de pagamento e ele já aparece aqui para a gente visualizar. Então eu clico aqui para fazer uma venda no evento e eu consigo fazer essa venda normalmente, tá bom? Nos próximos vídeos nós vamos entrar em alguns detalhes um pouco mais aprofundados. Então esse é o procedimento de adição de um evento dentro do sistema Nova 8.